É muito importante que a gente explique para esse cliente essa questão de desejo e realidade, tá? Muitas vezes o cliente vem até nós e pede para fazer um determinado corte ali que no momento não é possível naquele cabelo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Uma criança muito novinha, ela, ela vem até nós, o pai fala, olha, eu quero fazer um degradê. Talvez o cabelo dessa criança ainda é um pouco ralo, né? Um cabelo muito fininho. Não é legal a gente dizer para o cliente, não é possível, tá? Não dá para fazer. Isso nunca diga isso para o seu cliente. Dê opções a ele, tá? Sempre dê opções. Se o cabelo, nesse caso, né, for muito ralinho ainda, não dá para fazer. Explica para ele, olha, se a gente passar uma máquina muito baixa aqui nesse degradê, nas laterais, ele vai ficar muito curto, vai ficar um pouco pelado. Ainda não tem tanto cabelo para a gente fazer um trabalho ali, para fazer aquela junção, para não ficar marcado. Então, talvez da próxima vez ele já vai estar um pouco mais cheio, a gente pode baixar um pouco mais. Dê sempre alguma explicação a esses pais, tá? Importante lembrar sempre, nesse caso, lembrar os pais que a cada vez que a gente corta o cabelo, ele cresce mais, né? Ele enche mais, o cabelo vai ficando mais forte, vai desenvolvendo mais. Vou dar um outro exemplo aqui. Alguns clientes chegam com o filho com o cabelo bem cacheado e pede ali para fazer um corte que seria com o cabelo liso. Você não pode dizer a ele, olha, o cabelo do seu filho é enrolado, não dá para fazer. Não, dê alguma, novamente, dê alguma opção a ele. Ele quer fazer ali alguma coisa com topete, ou deixar com uma franja mais caída, explique para ele, olha, o cabelo dele é um pouco mais cacheado, então a gente pode fazer de tal forma. Vamos baixar um pouco mais para a gente conseguir fazer esse topete na parte de cima. Se deixar muito longo, ele vai formar um cacho. Importante explicar a ele também como você fez o trabalho, tá? Sempre no final do atendimento, até durante o atendimento, explique para ele, olha, fiz de tal forma aqui, eu passei uma máquina um pouquinho mais baixa aqui no pezinho, na nuca, tudo isso é um exemplo, tá? Explique a ele o que você fez e isso aí valoriza bastante o seu trabalho também. Os pais, eles adoram isso, tá? Quando você explica ali, você está dando mais atenção a ele. Olha, eu fiz dessa forma, você valoriza o seu trabalho. Muitas vezes o outro profissional não deu nenhuma explicação. Ele simplesmente fez o trabalho ali, entregou, às vezes nem perguntou para os pais se tá legal, se o tamanho tá bom ou não, e muitas vezes esses pais, eles não, eles ficam, sentem até tímidos, né, de dizer, perguntar alguma coisa, olha, dá para fazer de tal forma e tal, e eles deixam assim mesmo. Se você der mais atenção do que o outro profissional que atendeu esse cliente da última vez, talvez ele cortou por aí em alguma barbearia, e o cara lá, o profissional raspou demais, subiu a máquina demais e passou aqui das arestas, não deu para fazer ali aquela junção. E aí você explica a ele, olha, no último corte, o profissional que fez, não queimando, tá? O profissional nunca faça isso. Até porque pode ser algum colega nosso, né, de trabalho. Então você só explique, ó, deu do último corte, subiu um pouco mais, eu posso fazer até aqui, antes de passar dessa curva aqui, para a gente ter um pouco mais de cabelo para fazer esse trabalho e tal, a não ser que seja o desejo, né, dos pais ali raspar tanto até em cima, ele vai sim dizer para você que pode, ó, faça aí do jeito que você acha melhor. E aí você faz e mostra o trabalho, mostra que ficou melhor, tá, do que o outro, do que o último corte. Mesmo se foi você que cortou, mostra que dessa vez ele ficou melhor do que da última. Tá? Lembra sempre o seu cliente que você está fazendo ali, está se esforçando cada vez mais para atender o filho dele, que isso sim vai fidelizar esse cliente. Um outro exemplo, o cliente chega com o cabelo muito liso e quer que fique cacheado. Às vezes o cabelo faz ali, começa a formar um cacho ali, o cabelo muda muito. Né? O cabelo da criança é de um jeito, quando ela vai crescendo, vai ficando adolescente, o cabelo muda. Geralmente o cabelo ele vai ficando um pouco mais cacheado, um pouco mais grosso. Mas tem alguns casos que o cabelo mais cacheado, ele acaba ficando liso. Então assim, eu já atendi diversas vezes clientes chegar com o cabelo da criança, que você faz uns cachos legal ali e tal, e aí a criança vai crescendo um pouco, vai ficando maiorzinha e vai perdendo um pouco os cachos. Aí às vezes o cliente fala, olha, da última vez que cortou, eu acho que talvez a tesoura que você usou ou a forma como você cortou, ele perdeu os cachos. E isso não é bem uma verdade, tá? Às vezes não foi bem a forma como você cortou que fez perder os cachos. O cabelo mudou, né? Então, assim, sempre explique para o cliente o que você está fazendo. Se o cliente chega lá e fala, olha, eu quero que acentue mais os cachos. Sim, você tem várias maneiras de fazer isso. Você vai
diminuir, repicar um pouco mais para esse cabelo ficar mais leve e levantar mais. Se você deixar ele completamente inteiro, ele pesa e perde os cachos. Isso aí são várias artimanhas ali que a gente tem para acentuar ou não o cacho, né? Ou no caso do cabelo liso, a gente baixa um pouco mais para não chegar a fazer aquela curva do cacho ali e tal. Então a gente tem que estar sempre atento a isso e sempre explicando ao cliente, tá? Se ele pede, por exemplo, faça aqui um degradê todo na tesoura, o que você vai fazer? Não vai dizer para o cliente que não pode. Você fala, sim, a gente pode fazer. Claro, se for uma criança muito pequena que se mexe muito, você explica para ele. Olha, não é possível fazer todo na tesoura, a gente precisa usar a máquina porque ele vai se mexer muito e tal, precisaria que ele ficasse bem quietinho para fazer. E explique também até que ponto você pode chegar nesse degradê, se for no caso de fazer todo na tesoura. Tá? A gente não vai conseguir fazer até a zero, né? É improvável que você consiga fazer isso e deixar um trabalho bem feito. Então, assim, até ali, da altura de 1 a 2, 1,5, a gente ainda consegue fazer se for uma criança mais quietinha, mais tranquila. Então, assim, muitas vezes o cliente chega e fala, não gosto de máquina engrossa o cabelo. Explique para ele. Fala, olha, nesse caso a gente precisa usar a máquina. Se for só na tesoura, a gente deixa um pouquinho mais alto, até onde eu consigo chegar. Se o cliente pergunta para você sobre essa questão, se máquina engrossa ou não o cabelo, se ele quer a sua opinião, você pode sim dar a sua opinião. Fala, né, explique para ele, olha, a máquina ela não faz engrossar o cabelo, tá? O cabelo ele cresce da raiz, não é da ponta, não é de onde cortou. Independente de qualquer ferramenta que você tenha utilizado, ela não vai mudar ali a estrutura desse cabelo. Tá? Então explique para o cliente. Agora, se o cliente fala para você, não quero máquina porque engrossa o cabelo, sim, tudo bem, vou fazer só na tesoura. Nunca insista, tá? Ó, eu vou passar a máquina que tem que ser na máquina. Não diga isso para o cliente que você perde ele. Tá bom? Pediu na máquina, faz na máquina. Pediu na tesoura, faz na tesoura. Sempre explicando ele ali que é possível você fazer nesse atendimento.